Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo sobre George Miller, porque é muito interessante a história dele, porque ele vivia na fé, pela fé, né? E ele fez muitas coisas baseadas apenas na fé em Deus. Então nós vamos ver os pontos fortes da fé dele aqui. George Miller achava quase impossível ajuntar e guardar dinheiro para qualquer imprevisto e não ir direto a Deus. Assim, o crente confia no dinheiro em caixa em vez de confiar em Deus. Você tem que pôr sua fé em Deus, né? E não muito antes do seu casamento, não se sentia bem com o costume do salário fixo, preferindo confiar em Deus em vez de confiar nas promessas dos irmãos, dos irmãos de alguém que pudesse ajudar ele. Deus deu sobre isso as 3 seguintes razões para ele não confiar. Primeiro, um salário significa uma importância designada, geralmente adquirida do aluguel dos bancos, mas a vontade de Deus não é alugar um banco. Tiago 2:1-6. Segundo, o preço fixo de um assento na igreja às vezes é pesado demais para alguns filhos de Deus. Não quero colocar o menor obstáculo no caminho do progresso espiritual da igreja. Ele não gostava de viver apenas do dízimo das pessoas. Por isso que ele fala o preço fixo do banco no assento, né? Porque às vezes as pessoas também tinham seus problemas. Terceiro, toda a ideia de alugar os assentos e ter salário torna-se tropeço para o pregador, levando-o a trabalhar mais pelo dinheiro do que por razões espirituais, visando apenas o dinheiro e não o que ele falava, o Espírito Santo de Deus, né? Você fica tão focado naquele dinheiro que você vai receber. Aquele tempo era assim, né? Hoje em dia existe o tal do Pix, que as pessoas vivem apenas pelo Pix, não pelo Espírito Santo de Deus. É triste falar isso, mas é verdade. Aí, num mês depois do seu casamento, colocou uma caixa no salão de culto e anunciou que podia deitar lá as ofertas para o seu sustento e que daí em diante não pediria mais nada, nem a seus amados irmãos, porque, como ele disse, sem me aperceber, tenho sido levado a confiar no braço da carne, mas o melhor é ir diretamente ao Senhor. O primeiro ano findou com grande triunfo, e George Miller disse aos irmãos que, apesar da pouca fé, ao começar, né, o Senhor tinha ricamente suprido todas as suas necessidades materiais. E o que foi ainda mais importante, tinha-lhe concedido o privilégio de ser um instrumento na sua obra. Ele começou a deixar Deus tomar conta do seu negócio, né? E confiar mais em Deus. O ano seguinte foi, porém, de grande provação, porque muitas vezes não lhe restava nem o xelim. Xelim, naquele tempo, era o dinheiro, né, que eles usavam. E George Miller acrescenta que no momento próprio a sua fé sempre foi recompensada com a chegada de dinheiro ou de alimentos. Certo dia, quando só restava 8 xelins, Miller pediu ao Senhor que lhe desse dinheiro. Esperou muitas horas sem qualquer resposta. Então chegou uma senhora e perguntou: "O irmão precisa de dinheiro?" Foi uma grande prova da sua fé. Porém, o pastor respondeu: "Minha irmã, eu disse aos irmãos quando abandonei meu salário, que só informaria o Senhor, o meu Deus, a respeito das minhas necessidades." Mas respondeu a senhora: "Ele me disse que eu lhe desse esse dinheiro." E colocou 42 xelins na mão do pregador. O Espírito Santo tinha enviado ela para dar esse dinheiro, né, para ele. E ele pôde ver, né, que Deus ouviu as orações dele. Outra vez passaram-se 3 dias sem terem dinheiro em casa e foram fortemente assaltados pelo diabo, a ponto de quase resolverem que tinha errado em aceitar a doutrina da fé nesse sentido. Quando, porém, voltou ao seu quarto, ele achou 40 xelins que uma irmã deixara.
E ele acrescentou então: assim triunfou o Senhor e nossa fé foi fortalecida. Antes de findar o ano, acharam-se de novo inteiramente sem dinheiro. Ele não era rico, você vê que ele vivia pela fé. Inteiramente sem dinheiro, num dia em que tinha de pagar o aluguel, pedir a Deus, e o dinheiro foi enviado no momento certo, na hora certa, né, gente? Nessa ocasião, George Miller fez para si a seguinte regra, do qual nunca mais se desviou: não nos endividaremos porque achamos que tal coisa não é bíblica. Você sair fazendo dívida da qual você sabe que você não vai pagar. Isso aí é o correto, né? Romanos 13:8. E assim não teremos contas a pagar. Somente compraremos o que pudermos, tendo o dinheiro em mãos. Assim sempre saberemos quando realmente possuímos, quanto, né, realmente possuímos e quanto temos o dinheiro para gastar. Deus assim gradualmente treinava o novo pregador a confiar nas suas promessas. Estava tão certo da fidelidade da promessa da Bíblia que não se desviou durante os longos anos da sua obra no orfanato, da qual ele abriu e tomou conta, da resolução de não pedir ao próximo e de não se endividar. Ele levou a sério. Um outro segredo que o levou a alcançar tão grande bênção de confiar em Deus foi a sua resolução de usar o dinheiro que recebia somente para o fim a que fora destinado, não gastar o dinheiro à toa. Essa regra nunca infringiu, nem para tomar emprestado de tais fundos, apesar de se ter achado milhares de vezes face a face com as maiores necessidades. Nesses dias, quando começou a provar as promessas de Deus, ficou comovido pelo estado dos órfãos e pobres, crianças que encontrava nas ruas. Ajuntou alguma dessas crianças para comer consigo, às 8 horas da manhã, e a seguir, durante 1 hora e meia, ensinava-lhe as Escrituras. A obra aumentou rapidamente, foi chegando mais criança. Quanto mais crescia o número para comer, quanto mais recebia para alimentá-la, até se achar cuidando de 30 a 40 crianças de uma só vez. E ele não tinha condições, Deus supria, né? Porque ele vivia pela fé. Ao mesmo tempo, George Miller fundou a Junta para o Conhecimento das Escrituras na Nação do Estrangeiro. O alvo era, primeiro, auxiliar as escolas bíblicas e as escolas dominicais. Segundo, espalhar as escrituras para todo lugar. Terceiro, aumentar a obra missionária. Não é necessário acrescentar que tudo foi feito com a mesma resolução de não se endividar. Primeira regra, não se endividar. Mas sempre pedir a Deus em secreto todo o necessário, entrar no seu quarto e orar e falar: Senhor, eu preciso disso, daquilo, e confiar que Deus vai te dar. Isso não está falando que você não precisa comprar o que você quer, mas primeiro ora a Deus, né? E vê se você precisa mesmo daquilo. Certa noite, quando li a Bíblia, ficou profundamente impressionado com as palavras: abre bem a tua boca e encherei. Aqui tá, e encherei. Salmo 81:10. Foi levado a aplicar essas palavras ao orfanato, sendo-lhe dada a fé de pedir 1.000 libras ao Senhor. Ele joelhava e falava: Senhor, hoje eu preciso de tanto. Também pediu que Deus levantasse pessoas qualificadas para ajudar a cuidar das crianças. Desde aquele momento, esse texto, de Salmo 81:10, serviu-lhe como lema, e a promessa se tornou em poder, que determinou todo o curso da sua vida. Deus não demorou muito a dar a sua aprovação de alugar uma casa para os órfãos, porque foi aumentando. Foi apenas 2 dias depois de começar a pedir que ele escreveu no seu diário: hoje recebi o primeiro xilim para a casa dos órfãos. 4 dias depois foi recebida a primeira contribuição de móveis.
um guarda de móveis, que ele ia precisar também, um guarda-roupa, e um irmão ofereceu dar-lhe serviço para cuidar das crianças, dos órfãos. George Miller escreveu naquele dia que estava alegre no Senhor e confiante em que ele ia completar tudo, que Deus ia suprir todas as suas necessidades. No dia seguinte, George Miller recebeu uma carta com essas palavras: oferecemos-nos para o serviço do orfanato. Se o irmão achar que temos as qualificações necessárias, oferecemos também todos os móveis que o Senhor nos tem dado. Faremos tudo isso sem qualquer salário, crendo que, se for a vontade do Senhor, usa-nos. Ele suprirá todas as nossas necessidades. Desde aquele dia, nunca faltaram no orfanato auxiliares alegres e devotos, apesar de a obra aumentar mais depressa do que George Miller esperava. Ele sempre tinha ajuda para tudo, Deus enviava. 3 meses depois, foi que conseguiu alugar uma casa grande e anunciou a data da inauguração do orfanato para o sexo feminino, que naquele tempo era separado, né? Feminino e masculino. No dia da inauguração, porém, ficou desapontado. Nenhuma órfã foi recebida. Somente depois de chegar à casa é que se lembrou de que não as tinha pedido. Ele não orou a Deus para mandar meninas para o orfanato, né? Naquela noite, humilhou-se, rogando a Deus que anelava, ganhou a vitória de novo, pois veio uma órfã no dia seguinte. Ele queria ajudar essas crianças. 42 pediram entrada antes do final do mês e já havia 26 no orfanato. Durante o ano, houve grandes e repetidas provas de fé. Aparece, por exemplo, no seu diário: sentindo grande necessidade, ontem de manhã fui dirigido a pedir com insistência a Deus em resposta à tarde. Um irmão, ele orava de manhã e à tarde, até conseguir o que ele queria. Um irmão deu-lhe 10 libras. Muitos anos antes da sua morte, afirmou que até aquela data tinha recebido da mesma forma 5.000 vezes a resposta, sempre no mesmo dia em que fazia o pedido. Olha como que Deus ouvia as orações dele. Era seu costume e recomendava também aos irmãos guardar um livro. Numa página assentava seu pedido. Ele colocava a data e no lado oposto a data em que receber a resposta. Ele orava. Aí ele escrevia no seu caderno o dia que ele pediu. Depois ele escrevia no dia que ele recebeu. Interessante isso aí, né? Dessa maneira foi levado a desejar respostas concretas a seus pedidos e não havia dúvida acerca dessas respostas. Com o aumento do orfanato e do serviço de pastorear as 400 membros da sua igreja, George Miller achou-se demasiadamente ocupado para orar. Foi nesse tempo que chegou a reconhecer que o crente pode fazer mais em 4 horas depois de uma em oração do que 5 sem oração. Essa regra ele observou fielmente durante 60 anos. Quando alugou a segunda casa, foi crescendo o negócio dele, ó. Quando alugou a segunda casa para os órfãos do sexo masculino, disse: ao orar estava lembrando do que pedia a Deus e o que parecia impossível receber dos irmãos, mas que não era demasiado para o Senhor conceder. Ele orava com 90 pessoas sentadas às mesas. 90. Senhor, olha para as necessidades do teu servo. Essa foi uma oração a que Deus abundantemente respondeu. Antes de morrer, ele testificou que pela fé alimentava 2.000 órfãos e nenhuma refeição se fez com atraso de mais de 30 minutos, tá? E aí ele fala assim: muitas pessoas perguntavam a George Miller como conseguia ele saber a vontade de Deus, pois não fazia nada sem primeiro ter a certeza de ser da vontade do Senhor. Ele respondia: primeiro, procuro manter o coração em tal estado que ele não tenha qualquer vontade própria no caso. De 10 problemas, já tenho a solução de 9. Quando conseguimos ter um coração entregue para fazer a vontade do Senhor, seja essa qual for,
Quando chegamos verdadeiramente a tal ponto, estamos quase sempre perto de saber qual é a sua vontade. Segundo, tenho o coração entregue para fazer a vontade do Senhor, não deixo o resultado ao mero sentimento ou a uma simples impressão. Se eu faço, fico sujeito a grandes enganos. Terceiro, procura a vontade do Espírito de Deus por meio das suas palavras. Ele sempre orava e confiava e ele cria que Deus ia fazer o máximo. É essencial que o Espírito e a palavra acompanhem um ao outro. Se eu olhar para o Espírito sem a palavra, eu fico sujeito também às grandes ilusões. Quarto, depois considera as circunstâncias providenciais. Estas, ao lado da palavra de Deus e do seu Espírito, indicam claramente a sua vontade. Quinto, peça a Deus em oração que me revele a sua vontade. Sexto, assim, depois de orar a Deus, estudar a palavra e refletir, chega a melhor resolução deliberada que posso com a minha capacidade e conhecimento, né? Se eu continuar a sentir paz no caso, depois de 2 ou 3 petições, né, que ele já pediu, mas sigo conforme essa direção. Ele sentia paz, que ele sabia que Deus ia ouvir ele. Nos casos mínimos e nas transações de maiores responsabilidades, sempre acho que esse método é eficiente. George Miller, 3 anos antes da sua morte, escreveu: não me lembro em toda a minha vida de crente, num período de 69 anos, de que eu jamais buscasse sinceramente e com paciência saber a vontade de Deus pelos ensinamentos do Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus e que não fosse guiado certo. Se me faltava, porém, sinceramente de coração e pureza perante a Deus, ou se eu não olhava para Deus com paciência, pela direção, ou se eu preferia o conselho do próximo ou da palavra de Deus vivo, então errava gravemente. Ele colocava toda a sua fé em Deus. Sua confiança no pai dos órfãos era tal que nem uma só vez recusou aceitar a criança no orfanato por falta de dinheiro, porque ele sabia que Deus ia suprir as suas necessidades. Quando lhe perguntava por que assumir o encargo do orfanato, ele respondeu que não fora apenas para alimentar os órfãos, material e espiritualmente, mas o primeiro objetivo básico do orfanato era, afirmava, e ainda é, que Deus seja magnificado pelo fato de que os órfãos, sob os meus cuidados, foram e estão sendo supridos de toda a necessidade, somente por oração e fé, sem eu nem meus companheiros de trabalho pedirmos aos próximos. Por isso mesmo se pode ver que Deus continua fiel. Ele não saía pedindo as coisas na rua. Ele pedia a Deus e Deus enviava, tá? Em resposta, muitos que queriam saber como o crente pode adquirir tão grande fé, deu a seguinte regra. Ele vivia pela fé, né, gente? Primeiro, lendo a Bíblia, meditando sobre o texto lido, chega-se a conhecer a Deus por meio da oração. Segundo, procurar manter um coração íntegro e boa consciência. Terceiro, se desejamos que a nossa fé cresça, não devemos evitar aquilo que aprove e por meio do que seja fortalecido. Ainda mais um ponto para que a nossa fé se fortaleça. É necessário que deixemos Deus agir por nós ao chegar a hora da provação e não procurar a nossa própria libertação. Se o crente desejar grande fé, deve dar tempo para Deus trabalhar. Os 5 prédios construídos de pedra lavrada e situadas em Ashley Hill, Bristol, na Inglaterra, com 1.700 janelas e lugar para acomodar mais de 2.000 pessoas, são testemunhas atuais dessa grande fé de que ele escreveu. Foi o que ele conseguiu construir. Cada uma dessas dádivas devemos nos lembrar. George Miller lutou com Deus em oração para obter.
orou com alvo certo e com perseverança, e Deus lhe respondeu. Não é aquela oraçãozinha e já brigando com Deus, achando que Deus tem a obrigação de te dar, né? São de Jorge Miller essas palavras. Muitas repetidas vezes tenho me encontrado em posição muito difícil, não só com 2.000 pessoas comendo diariamente à mesa, mas também com a obrigação de atender a todas as demais despesas, que era muita despesa, estando a nossa caixa com o fundo esgotado. Havia ainda 189 missionários para sustentar, cerca de 100 colégios com mais ou menos 9.000 alunos, além de 4.000 de tratados para distribuir, tudo sob nossa responsabilidade, sem que houvesse dinheiro em caixa, né, para fazer tal obra. Ele veio a falecer, gente. Deixa eu ver aqui. Tem mais coisa para falar, mas nós não vamos mais dar continuidade, senão é muita coisa boa que ele fez, né, gente? Ele veio a falecer no ano de 1898, com a idade de 93 anos, na última noite antes de partir para estar com Cristo, sem mostrar sinal de diminuição das suas forças físicas, deitou-se como de costume. Na manhã seguinte foi chamado, na expressão de um amigo, para receber as notícias que assim explica a partida. O querido ancião Miller desapareceu do nosso meio, né? Ele está com Cristo. Os jornais publicaram meio século depois da sua morte a seguinte notícia: o orfanato de George Miller em Bristol permanece como uma das maravilhas do mundo. Desde a sua fundação em 1836, a cifra que Deus tem concedido unicamente em resposta às orações sobe a mais de 20 milhões de dólares e o número de órfãos ascende a 19.935. Apesar de os vidros da cerca de 400 janelas terem sido partidos recentemente por bombas na Segunda Guerra Mundial, nenhuma criança e seus auxiliares foram machucados, né? Devido a mão poderosa de Deus, né? Então, nós vimos aí o que é fé. E por isso que eu fiz questão de falar isso, porque a gente está vendo o Brasil descendo a ladeira. E a nossa fé, aonde é que ela está? Então, nós temos que ver. Nós temos que ver firmas fechando, um monte de coisas fechando. E cadê a nossa fé, né? Então, vamos pôr em prática, né? Eu vou fazer igual esse homem aqui. Vou pôr em prática a minha fé e daí eu conto para vocês, tá? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que dá-nos a fé que George Miller tinha, Senhor amado, para que nós possamos acreditar, Senhor amado, e crer que o Senhor vai mudar a nossa história nesse país, Senhor amado. Que o Senhor abençoe a todos que estão comigo nessa corrente de oração desses heróis da fé, Senhor. Que o Senhor vai abençoando a todos que estão deprimidos, Senhor, a todos que perderam a fé, Senhor, aqueles que estão desempregados, que estão devendo muito, Senhor. Que o Senhor passa na frente, meu Pai. Vai abençoando todos que estão doentes, fazendo hemodiálise, estão desenganados, que o Senhor possa fazer a diferença hoje na vida deles, Senhor. Entra com recurso, Senhor, vai fazendo um grande mover, meu Pai. Vai derrubando por terra todo o mal, toda a obra do inimigo, vai derrubando agora, meu Pai. Vai derrubando por terra, Senhor amado, toda a emboscada, todo o império da mentira que se instalou nesse país, Senhor. Envia seu exército de anjo nesse país, Senhor. Vai fazendo, Senhor amado, um grande mover, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Se o Senhor não nos ajudar, quem poderá nos ajudar, Senhor? Nós vamos colocar toda a nossa esperança apenas em Ti, porque só o Senhor é Deus. Agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Espero que vocês tenham gostado, tá? E fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser, viu? Se vocês gostaram, vocês compartilhem e deixa o joinha, deixa algum testemunho, alguma coisa que vocês quiserem falar, pode deixar que eu vou ler, tá? Obrigado. Até a próxima.